Bom, bora lá, galera, para nossa terceira videoaula, tá? Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a condicional if, tá? A condicional if é bem importante, porque a gente está trabalhando aqui, né, com desenvolvimento aí, com programação. E é a primeira que a gente normalmente aprende, né? É uma forma aí da gente criar uma condição, né? Vai criar, na verdade, uma pergunta. Essa condição aqui, né, ó, isso aqui, ó, tá? É uma pergunta. Essa pergunta, ela pode retornar true, né, ó, ela pode retornar true, opa, que aí é o verdadeiro, como ela pode retornar false, não, false, que é falso, tá? Só que se o resultado dessa condicional aqui, tá, ela retorna verdadeiro, ele vai executar esse código que está aqui embaixo, o que tiver, tá? O que tiver. É como a pergunta que é feita aqui, ó. Se a nota, se eu quero uma variável chamada nota, tá? Se ela for maior ou igual a 6, ou seja, se ela for de 6 para cima, aluno aprovado. Se não, né, ela não vai fazer nada por enquanto, tá? Porque por enquanto só estamos estudando o if. Então, se a nota maior ou igual a 6, ou seja, se a nota dele é de 6 para cima, aluno aprovado. Se não, ele não vai executar nada, tá? Então, se ele não cai dentro do if, ele não executa nada. Para isso, a gente vai usar alguns operadores para poder fazer essas comparações, tá? São aqueles operadores matemáticos aí, já bem conhecidos pela gente, né? Operador sinal aqui de maior que, né? Ou seja, o que está desse lado tem que ser maior do que o que está desse lado para ele retornar verdadeiro. Menor que o valor que está desse lado tem que ser, o valor que está desse lado aqui tem que ser menor do que o valor que está do lado de cá. Maior ou igual, ou seja, o número maior ou igual, ou seja, daquele número para cima, tá? Então o valor que está aqui, ele tem que ser maior ou igual ao valor que vai estar aqui. Agora é o inverso, né? O valor que está aqui tem que ser menor ou igual ao que está aqui, ou seja, desse para cima. Desse para baixo. Esse aqui é do mesmo que tem aqui para cima, tá? E o igual, quando for igual, tá? Isso é bem importante a gente notar aqui. Quando for igual, quando eu tenho só um símbolozinho de igual, tá? Então tenho, sei lá, 9 ou uma variável, né? Perdão. Então aqui eu posso ter uma variável chamada n, né? E eu falo que n igual a 1. Isso aqui dentro da programação eu estou dizendo que n vai receber 1, tá? Agora, se eu faço n igual a 1, tá? Já é diferente, tá? Aqui eu estou querendo saber se n é igual a 1, se n tem o valor de 1, tá? Então, um igual só é uma atribuição. Estou passando o valor para uma variável. Quando tem dois iguais, eu estou comparando. Vai ter algumas outras linguagens que vai ter 3 iguais, que é quando você compara tipo. Mas isso é coisa para a gente estudar mais para frente. Tudo bem? E tem o sinal aí de diferente, que é o exclamação igual. Ou seja, quer dizer que o valor que tem aqui é diferente do valor que tem aqui. Correto? Então, esses são os operadores aí que vamos estar usando, tá? Para montar as nossas condições aqui. Tudo bem? Vamos dar uma olhada nisso lá na linguagem de programação, para a gente já ir se acostumando. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu vou criar um arquivo, uma pastinha nova, como eu sempre venho fazendo. Vou chamá-la aí de aula 3. E dentro dela, como sempre, minha criatividade é enorme, vou colocar assim, aula 3.c. Tá? Vou só pegar o include aqui que eu vou usar. Na verdade, acho que por enquanto só esse.
pegar só o stdio.h, acho que é a única coisa que eu vou precisar. Se eu precisar, eu coloco outro. Tá? Vou chamar aqui o método main. Opa. E vou começar a trabalhar aqui. Tá? Então, eu vou fazer dessa mesma forma aqui. Eu vou criar uma variável aqui inteira. Vou colocar inteira, não vou colocar quebrado não. Tá? Vou colocar uma variável inteira aqui, chamada nota. Então não vou aceitar nota quebrada, a nota vai ser só inteira. Tá? Só vou usar uma coisinha diferente agora. Tá? Vou dar um printf aqui. Vou colocar um textinho bem simples aqui, ó. Vamos colocar assim: digite a nota do aluno. Beleza? Então, simples. Para quê? Para estimular que a pessoa vá digitar o valor aqui, tá? Opa, meu antivírus, fechar. Bom, e aí eu vou pedir só o seguinte aqui, ó. Eu vou solicitar, né, que esse valor seja a nota, o valor da variável nota vai ser passado aí pelo usuário, né? Então eu vou dar lá um scanf, é um comandinho aqui do C, tá? Que eu vou falar para ele aqui, ó, o que é que ele vai estar recebendo. Então ele vai estar recebendo inteiro, lembram lá, percentual de um inteiro, né? E ele vai atribuir esse valor, então vou colocar um ezinho comercial aqui, tá? Ele vai atribuir esse valor para a nota. Tudo bem? Basicamente é isso, ó. Tô só pedindo para a pessoa digitar um valor, vamos testar para ver, né? Não dá erro. Digite a nota, vou digitar aqui, ó, 20, vou colocar um valor normal, 8. Executou, acabou. Tá? Não pedi para fazer nada além disso. E aí eu vou usar o valor que a pessoa vai digitar aí, né, dentro de uma condicionalzinha, tá? Então, como é que eu posso estar trabalhando isso? Eu vou perguntar aqui, eu vou fazer exatamente a mesma pergunta que está aqui, ó. Se nota é maior ou igual a 6. Então, se a nota for maior ou igual a 6, ou seja, se ela for de 6 para cima, esse aluno vai estar aprovado, né? Então, ó, nota, variável nota que eu tenho aqui. Pergunto se ela é maior ou igual a 6. Tá? E aqui eu vou colocar um printf. Vou colocar assim, ó. Aluno aprovado. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui eu coloquei para o C pedir e receber uma nota que eu vou digitar, tá? Se essa nota for maior que 6, vai aparecer aluno aprovado, né? Então vamos testar? Olha lá, nota do aluno, vou colocar aqui, ó, 10. Aluno aprovado, deu certo. Vamos fazer mais um teste aqui, ó. Vamos colocar aluno aprovado 7. Opa, 7. Opa, aluno aprovado. Vamos fazer de novo aqui, ó. Vamos colocar aqui 6. Opa, não foi? 6. Opa, aluno aprovado. Então reparem, ó, que como ele pergunta maior ou igual a 6, ainda deu aluno aprovado. Então vamos colocar aqui agora 5. Não faz mais nada. Apareceu exatamente mais nada, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma instrução que foi passada aí para a linguagem, né? Para o programa. Tem nenhuma instrução que foi passada para o programa. Se essa condição for falsa. Então, se essa condição é verdadeira, né? Se aqui retorna true, se aqui retorna verdadeiro, ele executa isso aqui. Ok, isso ele está fazendo. Só que se por algum acaso essa condição for falsa, então quando eu coloco 5, bom, 5 não é maior ou igual a 6, né? Então vai retornar falso e não vai executar esse trecho de código aqui, tá? Então para isso eu vou precisar de um outro comandinho, tá?
Qual seria esse comandinho? Ele é um complemento para isso que a gente já está fazendo aqui, né? Ó, que é o else. Tá? Então é o seguinte, se a minha condição for verdadeira, né, ele vai executar o código que está aqui. Se não, né, que aqui é o else, se não, ele executa esse código que está aqui. Tá? Então, se é verdadeiro, ele vem e executa isso. Se é falso, ele vai vir e vai executar, né? Opa, errei aqui. Ele vai vir e vai executar este trecho aqui, ó. Tá? Então, basicamente, ele já nos gera mais uma opção, né? Ou seja, se não for maior ou igual a 6, pode ser o quê? Eu vou dizer aqui, se o aluno tirar uma nota maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se não, ele automaticamente está reprovado. É a minha conta aqui, tá? É a minha situação. Então, para isso, eu uso o else. Reparem que o else não tem condição, porque ele é executado caso, né, você queira colocar alguma coisa quando a condicional if não for atendida, né? Quando a condição dentro do if não for atendida. Tudo bem? Então, vamos trabalhar nisso, né? Então agora, ó, ficar mais fácil, jogo um else, né? E vou colocar lá um printf aluno reprovado. Tá? Com isso, agora eu crio mais uma opção. Vamos executar aqui agora para ver, ó. Colocar agora 5. Aluno reprovado. Vamos fazer agora outro teste, ó. 6. Opa, aluno aprovado. Então agora eu tenho duas opções. Eu tenho um resultado caso a condicional seja válida, né? Ela seja verdadeira, né? E uma caso ela seja falsa. Então eu já tenho aí um dinamismo maior, eu já tenho opções de resposta. Vai ter situações que você só vai usar o if, sem o else. Mas tem algumas situações que você vai usar o else. Tudo bem? Aí, pessoal, e se, né, durante aí esse trabalho que a gente esteja fazendo e tudo mais, pode ser que aconteça que a gente precise fazer mais uma pergunta nesse else, né? Ou seja, por exemplo, eu quero saber se o cara aí, por exemplo, teve uma nota maior ou igual a 6, ele foi aprovado. Mas se eu quiser fazer um caso de recuperação, determinar aí um intervalo de notas que ele possa cair numa recuperação, né? Aí, se logicamente não atingir isso, aí a gente retém esse aluno, tá? Então, para isso, para quando eu precisar fazer mais uma pergunta, eu tenho else if. Ou seja, depois do else eu posso fazer o if, né? Então, aí como é que funciona isso aqui, ó? Vai ter a condicional aqui. Se essa condicional é verdadeira, ele vai executar o bloco de código que você colocou aqui. Se ela retorna falso, ele vai vir e testar essa outra condição aqui, ó. Se essa condição retorna verdadeiro, é este bloco de código que vai ser executado. Se ela retorna falso, não, se essa aqui retornar falso, aí será este bloco de código que será executado. Então reparem bem, ó. Eu tenho aqui um if. Se essa condição for verdadeira, a primeira, ele executa isso aqui e acaba aqui, ó. Acabou aqui, tá? Aí eu coloco um else if. Se não, vai ter mais uma condição. Aí essa condição pode ser verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, ela executa o que está dentro desse bloco aqui, que é o próximo. Se não, se for falsa, ela vai lá no último else que ele tem, né? Então, no nosso caso aqui, vai ser exatamente esse teste aqui, ó, né? Eu vou perguntar se o aluno tem uma nota maior ou igual a 6. Se for verdade, então se isso aqui me retorna verdadeiro, se isso aqui me retorna verdadeiro, né? Isso aqui vai me retornar verdadeiro.
vou executar isso aqui, ó, vou imprimir isso aqui na tela, ó. Printf, aluno aprovado. Se for falso, ó, ele vai vir para cá, ó, tá? E aqui eu vou testar se isso aqui é verdadeiro, vou executar isso aqui, ó, aluno em recuperação. Se for falso, né, ó, se for falso, vai executar isso aqui, ó, aluno reprovado, tá? E eu posso usar vários else ifs também, tá? Então tenho grande liberdade para poder usar isso aí. Eu vou fazer alguns exercícios depois com vocês até que a gente use bastante essas estratégias, tá? Por enquanto eu vou só passar o conteúdo. Depois eu acho que eu vou fazer uma bateriazinha de exercícios aí, alguns vídeos com exercícios e soluções dos exercícios. Tudo bem? Mas lembrando que se satisfaz essa condição, ele imprime isso na tela e acaba aqui a execução. Se não, ele vai ver isso, vai ver que isso é falso, vai cair aqui nessa outra condição. Se essa condição for verdadeira, ele mostra aqui e acaba aqui. Agora, se não for, se for falsa, aí ele vai imprimir isso aqui e aí acaba aqui, tá? Tudo bem? Então, é aí que a gente vai estar trabalhando. Vamos à execução agora, tá? Então, basicamente, ó, eu só vou colocar um if aqui a mais e vou perguntar, ó, se a nota é maior ou igual a 4. Então, se for maior ou igual a 4, é reprovado. Vamos ver como é que fica por enquanto aqui, ó. Na verdade, aqui vai ser recuperação. Vou colocar aqui sem acento, né? Ó, vou executar. Vou falar agora que a nota desse cidadão é 5. Pá, recuperação. Acabou. Repara que ele não dá erro por eu não ter colocado um else aqui no final, tá? Então, se alguma situação não quiser colocar ou não precisar, né, não é obrigatoriedade você colocar um else no final, tá? Mas já acontece, já funciona. Se eu falar aqui também, ó, que a nota agora é 4, por exemplo, ó, vai dar recuperação. Se eu rodar de novo e falar aqui que a nota é 3, por exemplo, não faz nada, tá? E se eu for lá e colocar que a nota é um 6, aprovado. Tudo bem? Agora, se eu coloco o else, né, e coloco lá o meu printf, então agora eu tenho uma amplitude maior para todas as situações, né? Ó, posso colocar aqui que a nota dele foi 6, ó, aprovado. Posso dizer aqui que a nota dele foi 4, recuperação. Posso falar que a nota dele foi, sei lá, 2, reprovado, tá? Então essas são as opções da condicional if para a gente poder trabalhar, tá? Então reparem que a gente pode usar o if. Se a gente quiser usar só o if, beleza. Se eu quiser fazer depois um else if, ou seja, se não for a primeira condição, seja a próxima condição, né? E executar. E se eu quiser, eu posso colocar um else para que se ele não for nem esse if, nem esse else if aqui, tá? Ele vai executar isso por último. E nada impede que eu tenha vários else if também aqui no meio, tá? Posso usar vários if sozinho, então depende da lógica, depende de como a gente desenvolve, tá? Então por isso que é treino e se acostumar a usar, né, as estruturas para poder aprender, tudo bem? Então essa aqui é a condicional if, é muito importante entender como funciona o if para programar, tá? A gente usa bastante em várias situações, beleza? Isso aí, vou estar encerrando aí essa videoaula neste momento, tá? E depois a gente fala um pouquinho aí sobre o switch case. Falou, galera, até mais!